Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula inaugural do curso do Revit. E nessa aula inaugural, a nossa primeira aula, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o famoso sistema BIM. Vou diferenciar esse sistema do software Revit. Vou falar um pouquinho sobre a proposta do nosso curso. E vamos comentar um pouco já para a gente introduzir sobre as extensões do Revit. Então fica ligado e vem comigo, pessoal. Para que a gente possa entender perfeitamente o que é o sistema BIM, eu vou fazer uma analogia bem simples sobre a prefeitura. A nossa prefeitura hoje de Sorocaba, ela é formada por várias secretarias. Ela não existe sozinha sem todas as secretarias. Secretaria da Saúde, da Educação, a CEPAR e assim por diante. Todas essas secretarias juntas, elas dão corpo à prefeitura. O BIM é como se fosse a nossa prefeitura. E os programas é o que dão corpo ao sistema BIM. Então, quando eu falo para vocês que tem o Revit é como se fosse uma secretaria. E aí existem outros programas não tão conhecidos que durante o curso eu vou explanar para vocês. Como, por exemplo, o Eberic, Navisworks, eu tenho o Key Builder, eu tenho o Builder Elétrica, Hidráulica. Todos esses programas é como se fosse cada um deles uma secretaria e todos eles juntos formam o sistema BIM, que no caso seria a nossa prefeitura. Algum desses programas, eles têm funções específicas. O mais conhecido, rapaziada, que a gente ouve toda hora, é o Revit. Todo mundo acha que o Revit é o BIM. E não, o Revit é um dos softwares mais importantes dentro do conjunto que forma o BIM. Porque é dentro do Revit que eu modelo tudo. Eu modelo uma rede de gases, eu modelo um projeto elétrico, hidráulico, estrutural, eu faço todo o nosso arquitetônico, eu consigo trabalhar com fases, e quando eu falo fases, eu estou dizendo para vocês uma fase de uma reforma, uma construção nova, o que eu vou demolir, o que eu vou construir novo. Mas ele sozinho não forma o BIM. Eu tenho, por exemplo, o Navisworks. O Navisworks é um outro programa que eu junto para fazer toda a compatibilização de projetos. E durante o decorrer do curso eu vou explicar melhor o que é essa compatibilização de projetos. Então fica ligado comigo que no próximo bloco eu vou passar para vocês a proposta do nosso curso. Mas para que não fique muita informação jogada aqui no vídeo, eu vou apresentar para vocês a proposta do nosso curso, uma das propostas iniciais, que seria a implantação de um novo CAPS que vai ocorrer aqui na cidade de Sorocaba, que é um centro de atenção psicossocial, onde atende o pessoal com problemas de droga, bebida e assim por diante. E aí a gente vai começar totalmente do zero. Primeiramente, vamos pegar o levantamento topográfico dessa região, vamos entender onde a obra vai ser implantada, entender como funcionam as curvas de nível, calcular qual seria o melhor ponto para a gente fazer o aterro e o corte dessa área. Isso tudo nós vamos jogar primeiramente no Revit. Normalmente, os cursos que oferecem por aí, eles começam com a modelagem sem o terreno. Porque mexer com o terreno é um ponto mais difícil. Mas eu já vou iniciar o terreno com vocês, trabalhar com vocês todo o conceito que é importante, que isso vai facilitar o nosso trabalho e vai ser muito mais profissional. Depois, o que a gente vai trabalhar? Vamos fazer essa modelagem totalmente no BIM. Vamos importar essa topografia dentro do Revit, modelar esse terreno lá dentro, definir qual é o melhor platô e fazer essa implantação dessa edificação. É aqui que começa verdadeiramente o que a gente fala, o BIM de verdade, onde a gente está implantando tudo. Depois vamos elaborar o projeto arquitetônico, vamos criar o layout dentro da legislação, vou comentar com vocês qual é a legislação que a gente utiliza, vamos abrir o plano diretor da cidade de Sorocaba, implantar ele lá dentro, seguindo também o nosso código de obras. E não podemos esquecer também depois de trabalhar com a aprovação desse projeto nos principais órgãos, como a CEPLAN, que é a nossa Secretaria de Planejamento, aprovar esse projeto dentro da Vigilância Sanitária, fazer os ajustes técnicos que o pessoal vai estar solicitando, porque é muito importante a gente lembrar que um projeto bom não só é aquele projeto que funciona, mas ele também tem que ser aprovado e atender esses órgãos, tá?
Para finalizar, vamos elaborar todos os projetos complementares: o estrutural, o hidráulico, o elétrico, o de bombeiro. Vamos compatibilizar esses projetos e vamos trabalhar totalmente dentro do Navisworks para eu mostrar para vocês como funciona essa compatibilização. Agora eu vou trazer para vocês um assunto novo sobre as extensões do Revit e sobre o que seria um template. Vamos fazer uma analogia aqui sobre um dos softwares mais utilizados pelas meninas da arquitetura e pela maioria dos profissionais, que é o AutoCAD. O AutoCAD, quando eu baixo ele da AutoQI, ele já vem com alguns layers configurados, estilo de cota, estilo de texto, mas nada impede de eu criar outros estilos mais próximo da realidade que eu trabalho no meu dia a dia. Quando eu vou lá e crio um arquivo com essas configurações, deixo algumas pranchas já preenchidas, isso a gente chama de template. E de uma maneira bem simples, o Revit é a mesma coisa. Quando eu pego um arquivo e configuro ele com layer, cota, estilo de texto, padrão de linha, pranchas adequadas, eu tenho o que eu chamo de template. Nada mais é do que um arquivo com um pouco mais de informações do que o padrão que vem da Autodesk. E tem extensões para isso. Por exemplo, quando eu abro um arquivo do zero em AutoCAD, desenho meu projeto, faço a minha planta baixa, meus cortes, e vou em arquivo salvar como, eu gero dentro dele uma extensão. Essa extensão é chamada de DWG. No Revit, moçada, essa extensão ela chama de RVT. Mas o template que a gente usa, que é onde eu começo a desenhar o meu projeto para gerar o meu RVT, ele tem uma extensão um pouco diferente e é chamada de RTE, tá bom? É o que a gente vai trabalhar agora. A mesma coisa existem também no AutoCAD. Quando eu quero fazer um layout, eu gero blocos. Eu vou lá, salvo alguns blocos de cadeira, de mesa e assim por diante. No Revit, em vez de a gente chamar isso de blocos, eu chamo isso de famílias. E essas famílias, quando eu baixo elas em alguns sites que eu vou mostrar para você ao decorrer do curso, ela vem em um arquivo com uma extensão um pouco diferente. E essa extensão a gente chama ela de RFA, que são famílias de portas, janelas, luminárias, determinados equipamentos. O mais importante é você lembrar que as famílias no Revit possuem uma extensão chamada de RFA e elas funcionam como os nossos famosos blocos no AutoCAD. Uma outra coisa para a gente fechar essa aula, que é muito importante eu comentar com vocês aqui, e que é no AutoCAD uma porta é um bloco formado apenas por linhas. Dentro do Revit, ele é uma porta que a gente chama de família e ela traz informações. Ela traz a largura da porta, o tipo do material, eu configuro o meu fabricante, eu consigo colocar até o código que eu vou utilizar na planilha orçamentária, como, por exemplo, Sinap ou outra base de dados de informações. Mas para não ficar aquela aula lotada de teoria, vamos aplicar isso na prática. Então vem comigo para a nossa próxima aula. Aquele abraço para vocês, galera!